Fala galera, hoje quero falar com vocês sobre day trade, relembrar o caderninho para a gente estar anotando o que acontece no nosso dia, no dia a dia, e vou tentar falar também, vou dar uma explicação minha, por que a maioria perde em day trade, tá? Eu vou tentar dar umas explicações aqui mais técnicas, sem ser a parte emocional, tá? E também vou estar falando de outros tipos de operação aonde a gente não sofre dessas coisas que no day trade a gente está sofrendo, certo? Então, vamos lá, né, cara? Por que eu acho que a grande maioria perde no day trade, tá? Vamos deixar a parte psicológica do lado, ela tem realmente um peso, mas não pode ser só psicológico, né? Tem uma parte técnica também, que ela é relevante. Quando eu digo técnica, eu não estou querendo falar das entradas, da leitura de mercado apenas, tá? Estou querendo falar sobre quando a gente vai operar no day trade. Eu acho que as pessoas falham em dois pontos fundamentais. O primeiro ponto é não saber escolher o mercado apropriado para estar fazendo day trade e não estar sabendo escolher o momento adequado para estar operando, certo? Então tudo requer com escolha e paciência. Bom, por que se a gente for pensar no day trade antes disso, o day trade ele tem um fator que é o seguinte: o nosso tempo ele é limitado, certo? O nosso tempo de operação não dá para a gente estar carregando uma posição e ganhar 20% assumindo um risco de 5%, né? Ou seja, fazendo uma relação 4:1, 3:1, isso é muito difícil a gente tá fazendo no day trade, né? E na verdade eu acho que essa relação é que ajuda ao trader, não estou dizendo day trade, ao trader fazer dinheiro. Então, na maioria dos dias, o risco-retorno do day trade ele é menor do que o risco-retorno de um swing trade ou de uma posição, tá? Então, vamos pensar aqui rapidamente. O cara comprou Bitcoin, ele pode perder tudo, ok? Mas o Bitcoin pode subir 300%. Então, carregando, estou dando um exemplo assim tosco, né? Carregando, mal ou bem consegue fazer essa relação 1:3, certo? Numa ação, você pegar lá uma ação que caiu muito, ela pode cair mais 50%, mas pode subir 100%. Então a gente consegue fazer 2:1 carregando, né? Lá na queda da crise do coronavírus, né? Quem comprou lá embaixo, comprou no risco, né? Teve que ser peitudo para comprar, podia estar perdendo mais, só que você tem um limite, né? E na volta ele consegue dobrar esse risco. O day trade a gente não consegue fazer isso, porque a gente tem que zerar no final do dia. Então fica muito difícil fazer essa relação 2:1, 3:1, isso no meu entender, né? E principalmente em certos tipos de mercado. Então, por exemplo, a importância de escolher o bom veículo para estar operando e o bom mercado. Se a gente está entrando numa ação ou num índice, no dólar, que não está oscilando muito, o que vai acontecer é que o nosso potencial de ganho ele vai ser pequeno em relação ao nosso stop, tá? A gente não vai conseguir com uma certa constância manter essa relação de risco-retorno. Quando a gente pega um mercado que está em tendência, é muito mais fácil a gente conseguir alongar em termos de pontos ou de centavos e reais, no caso de uma ação, o nosso ganho. Mas quando não tem espaço para essa oscilação, não vale a pena a gente estar entrando no mercado, tá? Então, escolher o ativo que vai estar se deslocando é fundamental. Em ações, eu acho fundamental a gente estar escolhendo ações que normalmente são líquidas e têm volatilidade já própria. Quando a gente está
com ações que estão em notícia ou ações que estão em tendência de alta no gráfico diário, ou de baixa, né? É mais provável que ela ande no dia, ela já está em movimento no tempo maior, né? E quando tem notícia, logicamente causa volatilidade, é tudo que o day trade precisa, né? E no dólar e no mini índice, quando a gente não pode ficar trocando, né? Como pode procurar em ações, e a gente então passa a ser refém, né? Refém do mercado. Ele está direcional, ele não está direcional, ele está com amplitude, certo? Então, vamos imaginar, vamos falar da parte da manhã hoje do dólar, tá? Porque o dólar teve até meio-dia, ele foi um mercado e depois ele foi outro mercado. Eu operei até meio-dia, acabei, desistindo e não peguei essa baixa, né? Que foi uma baixa bem forte, que eu não estava achando que ia acontecer, mas para mim, eu tenho que operar o que eu estou vendo na hora. E a parte da manhã, a gente estava com um dólar muito indefinido, sem tendência. O mercado, me pareceu, eu posso estar errado, até sem liquidez. A gente estava tabelado ali entre os 5.470 e perto dos 5.500, né? Foi até acho que 95, por aí. Mas dentro desse espaço de poucos pontos, é o que a gente tinha para estar ganhando, a gente estava tendo movimentos, por exemplo, com 50 contratos do grande, o dólar saiu de 5.479, foi para 83, 4 pontos, com 10 boletas de 5, tá? Foi exatamente isso a hora que eu até salvei a figura. Então, com 10 boletas de 5 contratinhos do grande, né, contratinhos que eu digo até para os bancos, contratinho, eles deslocaram o preço 4 pontos. Então, naquele mercado amarrado, operando de 70 até 95, 25 pontos, a gente não vai pegar na mínima e vender na máxima, ou seja, o máximo ali era pegar uns 10 pontos, uns 5 pontos, tá? E o stop, quem botou um stop nesse caso de 2, 3 pontos, foi estopado facilmente, simplesmente com 50 contratos. Então, 50 contratos deslocou o preço. Então, olha só, o cara que está fazendo day trade, e aí vem a segunda coisa, né, que faz o trader perder dinheiro no day trade. A primeira é não saber escolher o melhor mercado e não saber a melhor hora, que eu prefiro quando está em tendência, porque é onde paga melhor. Depois, não está analisando o momento certo do mercado. A gente estava no mercado sem tendência, completamente aleatório, e que poucos contratos, dentro de uma barra de 1 minuto, ele ia e voltava 4, 5 pontos, certo? Sem liquidez nenhuma, tá? Quando está em tendência, ele também não oscila isso? Oscila, só que ele oscila 4, 5 pontos, mas anda 20. Ali naquela situação, ele oscilava 4, 5 pontos, rápido, dentro de um candle, e no final ele andava 5 pontos, 8 pontos. Então você não tem espaço. E, então não era o momento adequado de estar operando. Por isso que eu parei, tá? Não peguei essa queda, deu meio-dia, exatamente na hora que começou a cair, eu fui almoçar. E aí quando eu vi era 3 horas, 3, 2 e meia, não peguei. Mas eu resolvi não estar mais operando ali, tá? E voltando, né? O segundo problema que eu vejo no pessoal que faz day trade é o uso, que é muito difícil isso, tá? Vou falar para vocês que é bem difícil, muitas vezes eu erro, hoje eu errei isso, tá? O tamanho inadequado dos stops, tá? O tamanho inadequado dentro de um mercado, né? E eu vejo muita gente querendo operar, por exemplo, o dólar com um stop de 2, 3 pontos. Penso que, mais uma vez, você está botando 2, 3 pontos para buscar 2, 3 pontos, então com o mercado completamente aleatório, uma boleta já está te estupando, né, porque ele já não tem nem consistência, faz com que a soma dos pequenos stops vire um stop maior, grande. Então muitas vezes é preferível a gente estar com um stop um pouco maior, vai tomar um stop só, tá? E vai estar dando espaço para nossa análise se provar verdadeira ou falsa. Entrei no dólar, para o meu operacional, botei lá um stop de 15 pontos.
Então, se o dólar não dá 20, eu errei, né? Pô, dei um espaço. Agora, eu não posso botar um stop pequenininho de 3 pontos 5 vezes. Todo movimento que o mercado fizer assim, ele vai estar me tirando, né? E eu vejo grande parte aí do pessoal que está começando usar stop muito curto, tá? Esse operacional muito curto, eu não curto, certo? Eu acho que essa forma de operar, para mim, na minha forma, não dá certo, certo? Esse jogo, pô, você entrou, qualquer balanço te tira e você tá certo. Pô, se você tá certo na leitura, você não pode perder dinheiro, né? A gente não pode perder dinheiro quando a gente acerta o mercado. E isso acontece com muita gente. Vai perder dinheiro porque na hora de estar posicionando, o seu stop está posicionando errado, certo? Aí a gente fala, tudo bem, mas o meu operacional é de pegar 2, 3 pontos e meu stop vai ser 2, 3 pontos. Legal, você pode fazer, mas a condição do mercado hoje era que estava toda hora batendo 2, 3 pontos para cima e para baixo, e esses 2, 3 pontos ele não tinha significado nenhum dentro do desenvolvimento do mercado. Era barulho, aleatoriedade, tá? Então, eu acho que esse tamanho dos stops, né, é muito prejudicial aí para quem está operando esse stop bem curtinho. E depois, psicologicamente também é ruim, que depois que o cara entra 3 vezes seguidas, toma 3 stops de 2 pontinhos, que seria um de 6, a sequência perdedora destrói o psicológico do cara. Aí a gente entra para o jogo emocional. Então, é melhor botar um stop de 6 pontos, de 8 pontos, do que 3 de 2, tá? No meu entender. Quando a pessoa opera mais longo, o fato de você acertar a tendência, ele passa a ser muito mais significativo. Aí a sua análise, a sua qualidade de análise, ao longo do tempo, ela vai fazer diferença. Se você for um bom analista e der espaço para o mercado trabalhar, você vai conseguir pegar os movimentos. Agora, se você é um bom analista, né, um bom leitor do gráfico, leitor do mercado, mas usa esses stops muito curtos e não dá o espaço para o mercado andar, pode ser que você seja estopado 2, 3 vezes, até 4, e o seu movimento está certo. No final você perdeu dinheiro, está derrotado por causa do tamanho, por causa da frequência de perdas, tá? Então, não estou achando adequado no dólar, no momento, ainda mais na parte da manhã, os stops muito curtos. Tá? Acho que o pessoal tem que se atentar para isso. Não sei se é só comigo, como eu falei, depende das pessoas, mas isso é uma coisa que eu observo bastante em mim, então eu passo para vocês. E também, não só em mim, né? Eu acho que a maioria dos trades que usam stop muito curtos acabam ficando negativos, tá? Teve uma época que eu tentei montar minhas estratégias em robô e rodei várias situações de stop, e toda vez que eu operava num gráfico mais curto, com stops mais curtos, o resultado piorava, né? Então por que piorava? Porque quando a gente está olhando num candle de 5 minutos, num candle de 2 minutos, 3, 5 pontos é muito pouco, tá? O candle não chega nem a romper máxima e romper mínima do candle anterior e já está acionando os stops, tá? Então esse barulho de mercado é bom para quem? Para os HTFs. Os HTFs conseguem fazer isso com uma velocidade absurda. Acredito que a maioria dos seres humanos não conseguem acionar a entrada e saída com essa velocidade, mesmo porque a gente acaba travando. Acabei de entrar no mercado, já tenho que sair. Cliquei e em 1 minuto tomei 4, 5 pontos, né? No índice seria 50 pontos, também acho que é um stop muito curto. Então, eu melhorei meus resultados quando eu comecei a falar assim, pô, para tomar um stop vai lá, de 15 pontos ou de 300 pontos no dia, para day trade, né? Posição 300 pontos não faz nem cosquinha, mas vai, né? Se para eu perder essa quantidade de financeiro, é melhor eu ver que eu errei, né, na minha análise, e aí sim realmente eu mereço ser estopado, do que
deixar o mercado estar me tirando, né? Então, muitas vezes a gente é um bom analista, mas na hora de fazer trade, que é diferente de analisar, essa pessoa ela acaba pecando por estar com essa colocação inadequada de stops. Vai pegar a caneta. Essa colocação inadequada de stops e está entendendo o mercado errado, né? Voltando à primeira situação, né, a escolha do tipo de mercado e a escolha do ativo que está bom para operar, ela, na minha opinião, é fundamental para o sucesso. Tá? Por quê? Para mim, trades direcionais, como eu falei, eles são muito mais fáceis, porque a gente vê um fluxo numa direção, o mercado volta pouco, se a gente acerta o movimento, ele vai voltar pouco contra a nossa posição, tá? E ele anda muito, então ele paga bem. A gente tem situações de rompimento de suporte, de VWAP, de rompimento de máximas ou mínimas, tá? Situações que também fazem com que tenha boa oscilação, tá? Não foi a parte da manhã de hoje no dólar. Eu resolvi até sair do trade. Hoje eu saí negativo no dólar. Como eu falei, né? Eu tento passar aqui para vocês o que eu estou vivendo. Deixa eu aumentar o ar aqui que tá fora, tá? Eu tento passar um pouquinho do que eu vou vivendo, do que eu vou experimentando, um pouco do meu dia, né? Sem estar falando, olha, acertei, isso não adianta nada, né? Só faz a galera enganar o pessoal. Hoje eu fui, operei um mercado que não era para operar, e por isso está o caderninho, boto aqui, depois eu vou ver, pô, da próxima vez que eu entrar no mercado que não é para operar, eu vou falar, daquela vez que eu entrei, eu perdi, está registrado, tá? Por quê? Não estava pagando aquele mercado, não estava me pagando, entendeu? Para que eu vou assumir risco se o negócio está andando um pouquinho só? Então, foi um erro. O erro não foi nada de emocional, o erro foi escolher, forçar a operação em um mercado que estava pagando muito pouco, para o risco que a gente assume, e fora isso, não é um mercado que é do meu operacional, tá? Então, tá anotado. Aí o que aconteceu? Eu resolvi sair do mercado porque eu não estava entendendo, né? Não estava conseguindo entender o dia. Eu fiz um post, um videozinho ontem sobre as 5 maneiras que me fazem sair do mercado. Hoje foi uma delas, ou seja, eu não estava entendendo direito o que está acontecendo. Eu não me adaptei, tá? Entrei no jogo, não me adaptei. Sei que teve gente que ganhou, isso é irrelevante, cada dia é um dia, né? Cada trade é um trade. Então não me adaptei, resolvi sair. Quando o mercado virou lá perto de meio-dia para baixo, em direcional, que seria a minha parte, eu já estava fora. Mas por que eu estava fora? Porque quando eu fui forçar a operação. Então isso é importante, escolher a hora de entrar, escolher o ambiente para entrar, é super importante. E a gente, como day trader, né, quem quer fazer day trade, acha que tem que operar o tempo todo, porque eu sou day trader, o meu trabalho, na verdade eu não sou apenas day trader, eu opero opções, eu tenho carteira, mas eu estou falando aqui uma live para day trader. Então a gente, enquanto estiver operando day trade, a gente tem que saber se vale a pena entrar, e a gente se força, não sei se acontece com vocês, mas pô, eu sou day trader, eu tenho que clicar, e acaba não tendo aquela paciência, né? Aquela paciência do jacaré, né? Que está ali no rio Masai Mara esperando o gnuzinho beber água. O bichinho fica ali escondido com os olhinhos e não sai pulando em tudo que é bicho que vai beber água. Se vocês veem Discovery, você sabe do que eu estou falando. Ele fica esperando, cara. O cara fica, o leopardo fica esperando um tempão. Então a paciência para escolher, né? Para entrar, para esperar a oportunidade, esperar o melhor mercado, o ponto certo, isso é fundamental. E eu acho que a maioria dos day traders não tem isso. Isso é uma coisa que os traders devem estar se policiando. Quanto de vocês realmente espera o mercado, o tipo de mercado adequado para o operacional de vocês, ou espera chegar no ponto? Quantos que tem paciência? Eu vejo pouquíssima gente fazer isso, tá? Então eu vejo muita gente forçando a operação. Hoje eu forcei a operação, tá ali anotado.
Tá? Então eu acho que isso é um dos problemas. E o outro é esse tamanho do stop. Não adianta saber ser um bom analista. É bom se você trabalhar numa asset, num banco, numa corretora e mostrar a posição bom para as pessoas, né? Olha, vai ser isso, você acertar a maioria das vezes a direção. Só que como trader, isso é uma parte do jogo. Como trader, a gente tem que desenvolver outras coisas. Não vou falar do lado psicológico nem técnico. A gente tem que desenvolver a escolha, como eu já falei, da hora de entrar, e a gente tem que desenvolver também aonde que está botando stop, aonde que realiza a entrada, a saída, o gerenciamento da operação, como que aperta o stop, faz parcial, não faz parcial. Isso tudo tem que ser desenvolvido, isso faz parte do jogo, tá? Isso, poucas pessoas estudam isso. Existe pouquíssimo material sobre isso, existe pouquíssimo material, post, né, aqui no Instagram sobre isso, no YouTube. É a condução do trade, né? Saber escolher o mercado, fundamental, tá? Você está sempre no mercado, esperando o mercado onde você é bom, onde você tem vantagem, faz toda a diferença, tá? Então você saber onde é que eu estou com vantagem, é aqui que eu estou com vantagem, e você vai forçar um jogo onde você não tem vantagem, né? Quem leu a Arte da Guerra, Sun Tzu, né? Ele fala, você tem que entrar quando você sabe que você vai apanhar, a sua chance é pequena, né? Tem a frase feita, depois eu vejo qual é. Quando você sabe que você vai perder, não entra na guerra. Você tem que entrar quando você tem grande probabilidade de ganhar. E a gente acaba forçando, às vezes, muita operação, né? Principalmente quem está começando, né? Quem já está há algum tempo acaba fazendo, imagina quem está começando, que está se testando e conhecendo as estratégias e se conhecendo. Então, é por isso que a maioria dos trades, vou falar para vocês que não dura nem 6 meses, tá? A outra parte da equação, né, que o pessoal pouco estuda, bom, psicológico esse você está desenvolvendo aos poucos, a técnica de entrada a gente estuda, né? Agora o cara fala, meu objetivo é tal, mas e o meio do caminho entre o que você entrou e a hora que você vai sair? E o que acontece aqui dentro? Como que você conduz essa operação? Isso que a gente tem que estar olhando. Aonde que você vai botar o seu stop? Se o seu stop é técnico, ele tem que ser maior, tá? Se o seu stop é no book e você entrei 2 pontos acima da onde tem uma ordem grande, a chance de você ser estopado vai ser maior, né? O cara cancela essa ordem, bate rapidinho, te tira e o mercado volta. Mas tudo bem, mas você tem uma lógica, tá? Você tem que adaptar essas coisas. Então, eu acho que isso aí está fundamental, tá? Porque a gente tem que estar, né, bem para aproveitar o mercado quando ele aparece a nosso favor. Tá? Eu gosto do mercado direcional, né? Eu fui lá na local web, eu ganhei dinheiro na local web, pegando uma abertura em tendência do mercado que eu gosto. No dólar, como eu falei, eu achei que o mercado ia ficar patinando, né? E aí resolvi sair, o mercado abriu acabou rompendo e vindo forte para baixo, não aproveitei, né? Por esses erros que eu falei para vocês. Tá? Mas o que é importante deixar para vocês escolham o ativo que está bom para operar, escolham o momento de mercado que está favorável, tenham paciência, não forcem trade, vai na boa. Nós somos o leopardo esperando a presa certa, a gente não pode desgastar energia, a gente tem aquela caloria, se a gente ficar tirando para tudo quanto é lado, a gente perde nossas forças. Tá? Forças aqui e forças aqui. Então o day trade também perde muito por causa disso. E aprender a botar o stop de tamanho certo, né? Eu sei que cada um tem seu operacional, é difícil de falar isso. Mas dentro de um mercado como estava hoje, eu tenho até lá no Instagram, né? Aí acho que é no feeds que eu mandei ou nos stories. No Telegram com certeza. Com 50 contratos do grande, isso aí às vezes é uma boleta, o cara deslocou 4 pontos, como é que a pessoa vai usar um stop de 3 e 2 pontos?
pô, não dá nem tempo para estar certo, é um vazio completo, né? E eu vi ele subir do 7,9 até o 8,4 e depois voltar para o 7,9 rapidamente. Então, o cara vai ficar trocando de mão, compra, vende e perdendo, tá? Então, isso é uma coisa dos stops que eu acho que a gente tem que evoluir. Aí eu vou falar o seguinte, né? Vamos lá. Então, isso é uma da dificuldade do day trade, né? Botar esse risco-retorno a favor, certo? Bom, tá, aqui falei. Tá. Como é que uma parte rápida de técnica, né? Até botei também lá no Telegram e acabei errando o tipo de dia, mas estava se desenvolvendo como um dia sem tendência. Eu acho importante a gente conhecer quando que eu vou operar, né? Quando é que é a hora, quando é que é o tipo de mercado bom para eu estar operando. Então eu recomendo que estudem um assunto chamado Market Profile, tá? Ou Volume Profile, que é diferente, mas a ideia é a mesma, né? Tudo muito parecido, só que um considera o volume, o outro não. É estudar a distribuição, né, dos preços, a distribuição do mercado nos níveis de preço. Como que se organiza, tá? Ao longo do dia. Ao invés de estar olhando, ao invés de ser uma leitura de gráfico horizontal, é uma leitura vertical, volume por preço. Aquelas características, né? Aqui tem mais volume, aqui tem uma extensão e sobe, depois tem volume. Tem certos tipos de dia que costumam ocorrer. No estudo de Market Profile, ele fala em 8 dias, né? 3 dias de equilíbrio e 5 dias onde a gente tem desequilíbrio. O que é o equilíbrio? O mercado oscila em torno de um preço médio, né? E o dia de desequilíbrio, o mercado ele vai estar se deslocando para um novo preço de referência ao longo do dia. Esses dias onde a gente se desloca são dias em desequilíbrio, são dias onde tem extensão. Acabou sendo hoje, eu achei que ia ser um dia de equilíbrio, tá? Pela característica até meio-dia. Bom, e aí, tudo no mercado que é importante, a gente não pode ter uma opinião estática, isso é importante, tá? Não só para day trade, mas como o mundo das finanças e investimento. A gente não pode, nosso trabalho não é acertar o futuro. Tá? Muitas pessoas acham que o grafista tem que acertar o futuro, que o analista tem que acertar o futuro. O nosso trabalho é estar lendo o mercado, achar o cenário mais provável, operar em cima do mercado do cenário mais provável até aquele momento, porque o futuro, né, a Deus pertence, e estar reavaliando essas probabilidades a cada lance que o mercado faz. Esse negócio de, vai ser tal ponto, eu acertei, acerta uma vez, erra outra. O bom trader, o bom operador, né, o bom gestor, ele está sempre reavaliando, ele está sempre observando se a sua hipótese ela ainda é viável, tá? A sua hipótese ainda é verdadeira, então tem que estar avaliando. Eu, por exemplo, no macro, eu tenho falado muito, né, sobre as commodities, sobre as commodities subirem, sobre reflation, não sei o quê. E aí essa semana o título do governo americano começou a subir, o dólar começou a se valorizar, as ações começaram a perder valor, as moedas começaram a perder valor, porque o dólar estava subindo e eu tinha o call contrário. Faz parte, eu estava olhando o que está acontecendo, para estar avaliando, será que o meu cenário ele ainda é válido? Tá? Então, isso é super importante, o nosso trabalho é estar sempre reavaliando. Estou operando num trade, rompimento da máxima, testou a máxima, começou a subir, entrei na compra, né? Um setup que todo mundo conhece. Agora tem que subir. Não. Qual é o próximo candle? O próximo candle foi de força. Beleza. Todo trade certo. Vamos para o próximo. E o próximo? De força. Estou acertando. Protejo meu ganho. Agora vamos pensar. Rompeu máxima, testou, fez um candle para cima, entrei. O candle seguinte, pum, voltou para dentro da consolidação. O mercado,
já está tirando probabilidade da minha entrada. O que eu achava que era, eu vou estar perdendo, né, essa referência para ir buscar outra, o mercado já falou, não, eu quero essa referência. Então eu tenho que estar reavaliando. E é aí que a gente toma stop. O meu cenário errou, então eu saio, né, e não ficar firme. Então, voltando aos tipos de dia, a gente tem esses 8 tipos de dia, 3 de estabilidade, 5 de tendência, 5 de deslocamento, os 3 de tendência acontecem mais vezes, tá? Gira em torno de uma média. O dia de hoje no dólar estava assim até meio-dia, e aí acontece o rompimento do 5.470, que era um ponto ali que eu tinha, e o mercado muda completamente. Eu não estava aqui sentado e tal, mas não estou conseguindo operar o dia todo, até por estar fazendo esse trabalho aí de rede social, né? Isso atrapalha um pouco, a gente está o tempo todo operando. Mas então, o cenário que eu tinha, ele tem que mudar. Eu não posso ficar fixado, eu não posso achar que aquilo é para sempre porque eu achei há um minuto atrás. O mercado me deu outro sinal, um movimento forte de rompimento. Então, a gente tem que estar sempre, eu acho que isso é um dos segredos, tá? Sempre avaliando a probabilidade do que a gente viu. Então, é muito mais um jogo de leitura de probabilidade dentro dos cenários possíveis, né, do que um jogo de adivinhação. Penso eu assim, eu acho que isso é libertário para quem está operando, né? Acho que isso porque permite que a gente não tenha ego, certo? Um dos problemas do trade iniciante é ele ter ego, o mercado tem que fazer, está errado, e quando a gente reavalia e a gente é flexível, a gente pode ter essa flexibilidade de virar o jogo, né? De refazer a cabeça e entrar no jogo de novo. O cara que trabalha fixo, porque ele tem um compromisso, né? Esse cara se ferra, né? Isso, inclusive, eu acho que é uma das coisas ruins das pessoas darem call, porque o call dado em um dia, ele pode no outro dia se tornar improvável. E aí você botou todo mundo dentro de um papel, saiu uma notícia, a realidade mudou e o cara não conseguiu sair, né? Você saiu, ou você não saiu até porque você está dando call, então você não pode sair, né? Então isso é confuso. Eu acho que o cara de mercado ele tem que ser flexível, tá? Tem que avaliar. Lógico, eu não vou sair porque aconteceu qualquer coisa, mas dado o momento que aquele seu cenário se torna menos provável, eu acho que as pessoas têm que sair e virar a mente, né? Então essa flexibilidade também é importante para quem trabalha no mercado financeiro, tá? Tá sempre avaliando, tem que estar sempre lendo todo dia para estar avaliando. Cara, a marcação dos preços, infelizmente, é no curso, tá? E eu passo no Close Friends, mas não explico, mas é no curso, tá? Vamos lá. Outra coisa, para terminar, né, que já está chegando aí a hora, uma coisa que eu acho importante, tudo isso que eu falei, o que seria uma alternativa legal para essas coisas, tá? Seria uma alternativa legal o seguinte: quando a gente está operando opção e travas, o interessante é que essa oscilação de mercado que eu acabei de falar, né, que rapidinho ele vai para cima, vai para baixo, com pouca liquidez, tira o cara que está fazendo day trade. Quem está trabalhando travas, e aí não se aplica ao espaço de um dia, né? Mas a gente pode pensar esse barulho no gráfico diário. Quem está com opções nas travas não é afetado. Por quê? Porque as travas de opções elas são pouco sensíveis, tá, essa oscilação oscilatória, né? Essa oscilação aleatória de mercado, né? Um cara resolveu dar uma boletada, vai estopar o cara que está fazendo day trade, e se for alavancado machuca, mas o cara que está fazendo trava de opções, ele não vai ser afetado. Por quê? Porque ele está comprado numa, vendido na outra, então machuca muito pouco.
E aí, quando a gente faz trava de opções, privilegia muito mais quem é bom do direcional, se for um caso de direção, né? Porque a gente tem outras travas que trabalham com tempo, passagem do tempo, aumento e diminuição de volatilidade, mas o papo é direcional. Então, quem está fazendo num gráfico diário, né? Carregando no swing trade via opções, realmente é a direção do mercado, ele acertar ou não, que vai tornar ele vencedor, né? Os pequenos movimentos não vão machucar, porque é hedge, né? Ficar comprado numa, vendido na outra, ou vendido numa, comprado na outra. Então eu acho muito mais fácil carregar uma posição de opções, de travas, do que uma posição direcional de futuro ou de bolsa, se for mais um trade assim, nesse sentido, né? E quando a gente é menos estopado, tem a ver com aquele papo que a gente estava falando, pelo barulho do mercado, que é isso aqui, ferro day trader, quando a gente é menos estopado, a gente consegue realmente provar o nosso valor de análise e consegue carregar, né? E na travas de opções a gente consegue facilmente fazer relações de 2 para 1, 3 para 1, você arrisca 1 para ganhar 3, você arrisca 1 para ganhar 2, é muito fácil fazer isso com as travas de opção, muito fácil. Pô, então eu acho super interessante, eu acho uma alternativa super interessante, né? Porque a gente consegue fazer essa relação risco-retorno e, por outro lado, o barulho de mercado, que é o que ferra aí, quem opera curtinho, não machuca, né? Não machuca porque você acaba não sendo estopado, porque você está reteado ali e a operação é menos sensível a essas modificações. Beleza? Então é isso, galera, uma live rápida, falar um pouquinho do que eu achei para vocês, tá? E se amanhã tiver coisas interessantes, a gente faz mais live para estar passando aí a realidade, né, de quem opera, como é que a gente tem que fazer, as dificuldades que a gente passa, né, dificuldades psicológicas, dificuldade de gerenciamento, ansiedade de operar, falta de paciência, tá? Por isso que o day trade é difícil, porque tudo isso é ao quadrado, tudo isso é tudo mais pesado no day trade, mais intenso do que na posição e do que nas travas de opções, né? E mais uma vez, gosto de travas de opções porque tudo isso que a gente está falando, ansiedade, oscilação, opções travadas, tá? Isso é diluído, né? E o que vai sobrar, na verdade, é a nossa capacidade de análise. É um jogo mais de análise, tem esse menos esses outros detalhes que fogem a parte técnica do mercado, né? Que são essa que eu acabei de falar aí, né? Tá bom? Se eu já perdi mais do que devia, já perdi mais do que devia, sim, claro. Todo mundo que está no mercado já perdeu mais do que devia, tá? Não tem como. Eu já ganhei mais do que eu pensei que ia ganhar. As duas coisas, né? O importante é que isso não aconteça com frequência. Agora, uma parte importante aí do perder mais do que devia é a alocação que você bota. Eu tenho por conceito não trabalhar alavancado, tá? Eu sei que o pessoal gosta de trabalhar alavancado, mas eu não acredito que você consiga mudar de vida de uma hora para o outro fazendo trade, tá? Eu acho que é a constância, né? Conheço pessoas que conseguiram rapidamente mudar de vida e conheço a maioria que não conseguiu, tá? Quem consegue faz isso que eu falei, escolhe o mercado certo para operar, domina o operacional e tenta encaixar esse operacional sempre que possível. E mais importante, quando não está dando o operacional, não força trade, porque não adianta você ganhar quando o mercado tá bom, quando você entendeu o mercado, e perder quando você não é o seu mercado e você não entendeu. E aí fica 0 a 0, pagou custo, perdeu. Então é importante saber filtrar os mercados para operar. Bom, me perguntaram de marcação, eu não respondi, porque aprender a fazer marcação, acho que eu faço, não é um material do meu curso, então eu não posso passar, né? Tenho que respeitar o pessoal que está pagando o curso, né? E também o pessoal do Close Friends, onde eu passo diariamente as marcações, né? Tem material aí que eu não posso falar direito, né?
quer dizer, que não dá para ir fundo, né? Eu falo, mas não dá para ir fundo. Até comento máximas, mínimas, etc. Mas a gente não pode estar também, né? Tem que privilegiar aí quem está com a gente. Previsão do próximo curso de opções, talvez em breve, tá? Deve ser um lançamento interno, tá? O curso de opções. Não sei se ele vem aí para o Instagram, assim, se eu vou abrir ou se vai ser um lançamento interno, tá bom? Estou vendo aí com a pessoa que me ajuda. E se começar fazendo R$50 por dia, valorizando seu dinheiro? O problema não é fazer R$50, 100 ou 5 mil por dia, né? O problema é você conseguir fazer isso com uma certa frequência. E o papo foi exatamente sobre isso. Para fazer isso com uma boa frequência, todo dia, você tem que saber a hora de entrar, tem que ter paciência para entrar. Você tem que ter, saber escolher o mercado certo. Senão você acha que vai fazer R$50 por dia, é fácil e perde 300 num dia só. Que é o que é o mais provável de acontecer, né? O cara querer fazer pouquinho, vai fazendo todo dia um pouquinho e depois toma uma lapada e sai do mercado, né? Então, no papo é fácil fazer todo dia R$500, R$50, R$5 mil. É só eu fazer todo dia. E na realidade não faz. Por esse papo aí que a gente já teve na live, tá? Nunca fiz day trade de ouro, tá? Nunca fiz, não posso falar, ok? Vamos ver aqui mais alguma coisa. Eu tenho que terminar a live daqui no máximo 5 minutos. Deixa eu ver. Cara, se existe algum lugar para ficar vendo aonde pode acontecer volatilidade no mercado, geralmente a volatilidade vem das notícias, tá? Acompanhar os índices internacionais, eu acho importante, acompanhar a parte política e as notícias, né, cara? Então, por isso que o pessoal que opera mais pesado assina broadcast, por isso que a tela tem que estar olhando os ativos que não são os que a gente opera, porque está tudo interrelacionado. A volatilidade vem daí, né? A gente vê no mercado acontecer, muitas vezes não sabe porquê, só vai saber depois, mas sempre tem, né, um fator externo, né, um fator externo não, um fator novo que está acontecendo. Geralmente notícias e olhar o mercado internacional para tentar pegar, ou até aqui o mercado interno, né? Às vezes é uma notícia política, é difícil de saber o que está acontecendo. O pessoal que tem Bloomberg, broadcast ou trabalha em bancão, que é bem informado, sai na frente. A gente que é sardinha fica sabendo depois. Beleza? Meu ativo, aí é uma pergunta, né? Foi o que eu falei mais ou menos hoje. Qual o meu ativo favorito para fazer day trade? Eu não tenho um ativo favorito para fazer day trade. Eu tenho um tipo de mercado favorito para fazer day trade. Eu posso gostar muito de fazer no dólar ou no índice, mas ele está lateral. Então não é bom para mim, tá? O que é bom? É o mercado em tendência. Por isso que eu parei de operar hoje cedo e não peguei essa queda. Beleza? Que acabou ficando um mercado bom, né? Gastei minhas fichas no mercado que não era para eu operar. Então existe, para mim, o melhor mercado é o mercado que tem volatilidade para fazer day trade, tá? Não necessariamente para carregar. Para carregar nem é tão bom. É isso, galera. Encerrando aqui. Um abraço para vocês. Até amanhã. Se tiver assunto, a gente se fala. Abração.